Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, com muita alegria recebendo você, aliás, entrando na sua casa, levando essa temática de hoje, que é sobre essa questão de em quem nós colocamos a nossa confiança ou a nossa esperança, em quem você coloca a sua esperança. Lógico, nós já temos uma resposta breve e prática, mas depois a gente quer saber de você. Então participe com a gente. 0 Operadora 19 3871 9620. Olha, eu quero atender o pedido da Maria Ferreira da Silva. Ela é de Sumaré, aqui no interior de São Paulo. Ela pede pela cirurgia do esposo, Francisco de Assis da Silva. Pede também pela filha Eliette Ferreira da Silva. Um grande abraço para Simone. Daqui a pouco eu dou o abraço, mas está apresentado o abraço para Simone. Ela diz assim, o padre Air celebrou o casamento do filho Júnior e da Ana Paula. Um grande abraço para eles, há 5 meses. Que Deus abençoe, viu? Fico feliz. A Maria do Carmo de Paiva, ela é de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, pede por ela, né? Pede também por Maria Sinira, e por toda a sua família. Maria de Fátima dos Santos, ela é de Macururê, lá na Bahia. Ela diz assim, olha, eu coloco toda a minha confiança em Deus. Isso mesmo, Maria, Deus te abençoe. Ela pede pela libertação dos vícios de uma pessoa que ela coloca o nome aqui e pede também por toda a sua família. Francisco Rodrigues, ele é de Catarina, lá no Ceará. Ele pede oração pela cura da saúde de Maria Risalva de Albuquerque, Dimas e também por toda a sua família. A Terezinha Lázaro de Rosso Colucci, de Medianeira, lá no Paraná. Ela pede oração por proteção no trabalho da sua filha Eduarda, pede por saúde e paz, pede por Terezinha e por toda a sua família. E também a Adelina de Jesus Souza Santos, ela é de Teixeira de Freitas, lá na Bahia. E ela pede oração por ela mesma e também por toda a sua família. E o Dimas Marciano dos Santos, ele é de Paraisópolis, lá em Minas Gerais, pede oração por ele mesmo, pela sua saúde, por toda a sua família, por proteção divina, pelos seus vizinhos, pelos doentes e também pela paz no mundo. Daqui a pouco a gente continua lendo os pedidos, tá bom? Quero voltar, né, a dizer, lembrar que você é convidada a fazer o seu pedido de oração. Lembrando que todos os pedidos de oração ficam por 100 missas aqui na associação. A gente reza com muito carinho por você, tá bom? 0 Operadora 19 3871 9620. Eu vou abrir aqui então o livro que você, que é o nosso sócio evangelizador, você que não é sócio evangelizador, mas tem o livro em sua casa, as 24 horas de paixão do nosso Senhor, porque nós vamos dar início agora a mais uma hora, não é? Vou aqui me aproximar dos meus amigos. E vai dar o meu abraço, né? Ah, é verdade. Deixa eu te dar o abraço que você me pediram. Então, você vê, a memória já vai chegando um tempo assim, né? A gente vai esquecendo de tudo. Bom dia para vocês. Bom dia. Mais uma vez, muito felizes. Bom dia, Padre Reginaldo de Ribeirão Preto. Depois a gente fala um pouco mais sobre ele. Isso, o Padre Reginaldo, nosso Tá convidado também aqui hoje, né? Isso aí. E nós vamos iniciar, né, com muito carinho, apresentando diante de Deus, de fato, todas as realidades que nós temos, principalmente esta que está assolando um pouco o mundo todo e o país aí, o coronavírus. Queremos rezar para que Deus ilumine, que haja de fato uma resolução para tudo isso, não é? Uma vacina, algo que de fato possa dar um pouco mais de conforto a todas as pessoas. Mais do que nunca pensar no coletivo, né? Tá. Uma sociedade super movimentada para o individualismo, sendo chamada agora a pensar no bem-estar comum, porque o vírus perpassa através dos cuidados de higiene que cada indivíduo tem. Então, agora nós somos chamados à coletividade. Sempre fomos, mas mais do que nunca agora. Você se cuida por você e pelo outro também, né, Padre? Isso aí, claro. Nós vamos então, você que tem um livro na página 27, nós vamos fazer a oração de preparação desta hora que nós rezaremos hoje. Ó meu Senhor Jesus Cristo, prostrado diante da Tua presença divina, suplico ao Teu amorosíssimo coração que me admita a calorosa meditação das 24 horas da Tua paixão, durante as quais, por amor a nós, tanto sofreste no Teu corpo adorável e na Tua alma santíssima, até a morte de cruz. Ajuda-me e dá-me graça, amor, profunda compaixão e compreensão dos Teus sofrimentos agora, enquanto medito a hora. E por aquelas horas que não posso meditar, te ofereço a vontade e o desejo que tenho de as meditar, em todas as horas que sou obrigado a me aplicar aos meus deveres ou a repousar.
Ó misericordioso Senhor, aceita minha amorosa intenção e faz com que ela seja de proveito para mim e para todos, como se efetiva e santamente realizasse o quanto eu desejaria praticar. Eu te dou graças, ó meu Jesus, que por meio da oração me chamas à união contigo. E para te agradar ainda mais, tomo os teus pensamentos, a tua língua, o teu coração e com eles desejo rezar, me unindo inteiramente a ti, na tua vontade e no teu amor. Ao estender meus braços para te abraçar, apoio a minha cabeça no teu coração e dou início a esta hora. E nós estamos rezando hoje a 10ª hora. Jesus é apresentado a Anás. Para quem tem esta edição do meu livro, é a página 85. Nós estamos rezando a 10ª hora. Também vamos pedir a intercessão, não é, Padre? Para Santo Aníbal, que foi orientador espiritual da Luísa Picarreta, que a acompanhou em todo o seu processo de fazer com que a vontade de Deus acontecesse em sua vida, fazer com que ela vivesse na divina vontade, não num momento só. Para que Santo Aníbal interceda por cada um de nós, para que esta relíquia de Santo Aníbal, né, que é como se o próprio santo estivesse no meio de nós, possa fazer com que cada um de nós viva o máximo que puder na vontade de Deus. E assim rezemos. Jesus, fica sempre comigo. Doce Mãe, seguimos juntos. Meu Jesus, sentinela divina, vigiando-me no teu coração e não desejando permanecer sozinho sem mim, tu me despertas e faz-me estar contigo na casa de Anás. Já te encontras naquela altura em que Anás te interroga acerca da tua doutrina e sobre os teus discípulos. E tu, ó Jesus, para defender a glória do Pai, abre a tua sacratíssima boca e com a voz sonora e decorosa respondes. Eu falei em público e todos aqueles que estão aqui me ouviram. As tuas palavras, tão dignas, todos tremeram, mas a perversidade é tanta que um servo, querendo honrar Anás, aproxima-se de ti e com a mão fechada dá-te um soco, tão forte que te faz cambalear e empalidecer o teu santíssimo rosto. Agora compreendo, minha doce vida, por que me acordastes. Tu tinhas razão. Quem devia sustentar-te neste momento em que estás prestes a desfalecer? Os teus inimigos irrompem em gargalhadas satânicas, assobios e palmas, aplaudindo um ato tão injusto, e tu, cambaleando, não tem em quem apoiar-te. Meu Jesus, abraço-te, aliás, quero servir-te de apoio com o meu ser. Ofereço-te a minha face com coragem, pronto a suportar qualquer sofrimento por amor a ti. Tenho compaixão de ti por este ultraje, e contigo reparo a timidez de inúmeras almas que facilmente se desanimam. Reparo-te por todos aqueles que, por medo, não dizem a verdade, por falta de respeito, devido aos sacerdotes e pelas murmurações. Mas vejo, meu filho Jesus, que Anás te manda a Caifás. Teus inimigos precipitam-te pelas escadarias, e tu, meu amor, nesta dolorosa queda, repara por aqueles que de noite se precipitam na culpa com o favor das trevas, e chamas à luz da fé os heréticos e os infiéis. Também eu te quero seguir nessas reparações e até chegares a Caifás. Transmito-te os meus suspiros para defender-te dos teus inimigos. E enquanto durmo, continuas a vigiar-me, acordando-me quando tiver necessidade. Por isso, dá-me teu beijo e tua bênção, e eu beijo teu coração, e nele continuo o meu sono. E assim nós encerramos
a oração da da 10ª hora, mas você que está em casa, você pode fazer as reflexões e práticas que você vai encontrar na página 86. Isso todas as vezes, né, Padre? Claro. Então, depois você reflete o que rezou e assume uma prática aí para a sua vida e para o seu cotidiano. É importante a gente lembrar, antes da gente fazer o finalzinho de oração de agradecimento, que quando eu gosto de insistir nisso, assim, quando a gente faz cada hora, você que está em casa, você que já leu o livro, está lendo o livro também junto com a gente aí, você percebe que é uma conversa, é um diálogo, é um colocar-se diante de Jesus, acompanhando aqueles momentos especiais, né, de Jesus. Então, por isso que, de fato, é uma oração de intimidade, não é? É um movimento de intimidade que a gente faz com o próprio Cristo. É isso mesmo. E agora nós faremos a oração de agradecimento na página 28. Ó meu Jesus, Tu me chamaste para te fazer companhia nesta hora da Tua paixão e eu vim. Parecia-me que te ouvia angustiado e sofredor, a reparar e sofrer e a pedir, com as palavras mais comovedoras e eloquentes, a salvação das almas. Procurei te seguir em tudo e agora, ao te deixar para me dedicar aos meus afazeres, sinto o dever de dizer: eu te agradeço e bendigo. Sim, ó Jesus, repito, eu te agradeço milhares de vezes e te bendigo por tudo que fizeste e sofreste por mim e por todos. Eu te agradeço e bendigo por cada gota de sangue que derramaste, por cada respiro, palpitação, passo, palavra, olhar, e também pela amargura e ofensa que padeceste. Por tudo, ó meu Jesus, eu te agradeço e bendigo. Ó Jesus, faço com que de todo o meu ser brote um fluxo contínuo de gratidão e bênçãos, de forma a atrair sobre mim e sobre todos o derramamento das tuas bênçãos e graças. Ó Jesus, me aperta ao teu coração e com as tuas mãos santíssimas assinala cada partícula do meu ser com o teu abençoo-te, para que de mim brote um hino contínuo de louvor a ti. Isso aí. Mais uma hora rezada, mais uma hora apresentada. Bom, né? Você percebeu que a gente fica meio num clima de silêncio, de introspecção quando a gente termina a hora, não é? Legal isso, nos outros dias também, né? Vai meditando, refletindo. Não é? Parece que quando termina parece que está faltando alguma coisa e está mesmo, né? Terminar de fazer a oração. Então você em casa, termine de fazer a oração em casa, porque é um momento muito especial. A gente agradece mais uma vez, né? Como todos os dias, que Deus abençoe vocês, não é? E continue nos ajudando a rezar e levar essas horas todas meditadas dos nossos irmãos lá em casa, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Muito tá bom? Obrigada. Como sempre, não é? Isso aí. O padre vai ficar conosco. O padre fica porque a gente quer conversar Um pouquinho mais. E você também tem uma outra missão. E eu vou dar uma saidinha aqui, porque chegou mensagem, isso, né, você padre? vai lá que a gente vai Vamos lá. fazer uma participação que tem ali no Plasma. Isso. A Simone vai lá enquanto a gente vai se organizando Gente, aqui. nós estamos falando da vontade de Deus, nós estamos falando da ação de Deus na nossa vida e na nossa história. E você que está em casa é convidado, então, a rezar aqui conosco, a participar, a dar o seu depoimento, porque você pode ajudar muitas pessoas. Como foi o caso da Maria do Socorro de Teresina, no Piauí. Ela participa aqui com a gente e ela está falando que acompanha as horas pelo aplicativo da Divina Vontade. Isso é importante. Vocês lembram que eu fiquei devendo para vocês como é que faz certinho para ter as 24 horas aí no seu celular. Então, você pode baixar o aplicativo da Divina Vontade, você vai ter acesso, vai poder rezar, caso você ainda não tenha o livro aí com você, tá certo, gente? Então, Maria do Socorro, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Olha, a gente tem os endereços, né? www.divinavontade.com, o site em que você vai conhecer melhor a história da Luísa Picarreta, essa mística que viveu essa experiência tão profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai poder rezar, ter a oração da Divina Vontade, tem a música, né, que o nosso grupo Excelsis preparou, então você pode acompanhar de fato. Ou também você vai no rs21.com/aplicativos, você vai ter acesso também.
A Helena enviou para a gente o seguinte: eu quero pedir uma oração pela saúde de Maria Rodrigues Pires, pois o estado de saúde dela continua grave. Tá certo, Helena. Dona Maria Rodrigues Pires, chamei de dona, mas não sei se é jovem ou não, né? Mas a gente está em unidade, a gente está em oração. E você, conta aqui pra gente, em quem você coloca a sua confiança? Em quem você coloca a sua esperança? Já viveu alguma situação em que a tua esperança estava nas pessoas erradas ou nas coisas erradas e você foi aprendendo que precisa direcionar a tua esperança? Conta aqui pra gente, porque eu vou pra sala conversar, não é, Padre Ayrton? Exatamente, estamos te esperando aqui, porque eu estou aqui já com o Padre Reginaldo, esperando a sua volta, minha o seu chegada. retorno. Nós aproveitamos a presença, aproveitamos, modo de dizer, não é? Do Padre Reginaldo, que está conhecendo os estúdios. Como é que você está? Microfone. Como é que você está? Aliás, primeiro, de onde você vem? O pessoal que está em casa. Você participou da missa hoje cedo, né? Eu venho conhecer a Casa e a Missão, né? E venho da Arquidiocese de Ribeirão Preto, natural mesmo dessa cidade, aonde estou pároco, né? Na Paróquia Santa Cruz, que é um distrito de Sertãozinho, uma outra cidade também de porte até médio, que faz vizinhança com Ribeirão Preto, que é a sede, né? Ok. E eu venho fazer esse conhecimento e como tem sido rico a experiência de estar aqui no meio de vocês, de partilhando da nossa fé. Como é bom falar da fé, né? Da mesma fé que nos une. E tive essa graça de hoje cedo, logo pela manhã, a Eucaristia, estar partilhando com o povo de Deus. Uma alegria muito grande estar aqui. E o senhor é pároco lá em Ribeirão? Em Exato. qual paróquia? A paróquia Santa Cruz, Santa Cruz. né? Eu pensei que era a cidade, que era Santa Cruz. Não, é paróquia. A cidade, na verdade, é um distrito que chama Cruz das Posses, Tá. né? Eu brinco que eu sou um homem de cruz, Um homem de cruz. e das posses. É boa ideia, né? Às vezes mais cruz. Mas tudo bem. Menos posse, mais cruz. Posse, acho que só no céu. Quanto tempo de padre? 10 anos e 7 meses, que legal. caminhando para 11 Tá anos. feliz? Estou feliz, estou realizado no sentido de encontrar-me, né, nessa vocação. Padre, a gente teve uma conversa antes de entrarmos no programa, né, Sim, Padre Ayrton? claro. Com o nosso amigo, nosso padre, e ele dizia o seguinte para a gente: olha, eu estou revendo a minha missão, a minha atuação, né, na diocese, na vida sacerdotal, e me parece que o nosso tema tem um pouco a ver também com a tua experiência de vida nesse momento, né? Nos chamou a atenção. Porque quando a gente vai rever a nossa opção de vida, no meu caso era da vida religiosa consagrada, fiz um discernimento, né? Hoje abracei a questão da família, você precisa realmente fazer uma caminhada em que a esperança, ela nunca sai da direção de Deus, né? Agora o senhor está revendo a sua missão para ajudar mais a igreja, para estender mais essa missão. Como é que o senhor se vê diante dessa dinâmica da esperança? A esperança que nos ilumina, né? A esperança que nos mostra o caminho, nos fortalece, mas, sobretudo, não esquecermos da esperança como essa virtude, né, teologal. Essa virtude que vem de Deus e que penso que não se trata apenas de um esperar ocioso, mas uma esperança operante. Jesus nos fala, né, o meu Pai trabalha e eu também preciso trabalhar. Então, a esperança em Deus não significa cruzar os braços, né? Mas trabalharmos no sentido de vivermos a nossa vida e fazer o que compete a cada um de nós, porque sabemos que Deus faz a parte dele, né? Fazer, se eu não me engano, o pensamento de São Francisco de Assis, que fazer tudo como se dependesse de nós, sabendo que, na verdade, depende de Deus. Então, acho que a esperança ela tem que ser operante. Nós precisamos realmente trabalhar no sentido da continuidade das coisas, da fé e da vida, né? Sabe o que eu fico pensando? Não sei o que vocês acham, vocês dois acham, mas vocês acham que o povo hoje, as pessoas, eu falo pelo contato que eu tenho, o contato que você tem, o contato que você tem também lá com outros trabalhos que você tem, as pessoas estão mais desesperançadas? Estão menos desesperançadas, menos esperançosas, perdão. Porque às vezes eu percebo que as pessoas elas têm uma fé, a gente sabe uma fé, eu diria assim, grande. Sim. Mas quando você vai conversando, assim, depois dos atendimentos, Ouvindo, né? de maneira um pouco mais, assim, informal, dá essa impressão de que as pessoas ainda estão desanimadas com algumas questões. Seja, por exemplo, por um projeto que não foi adiante. Não deu né? certo. Não deu certo. Por um emprego que ela colocava tanta fé naquele emprego, mas ruiu de alguma maneira. Vocês acham que elas estão menos ou mais desesperançadas? Talvez, os padres poderão falar melhor, mas talvez a grande dificuldade nossa é
conseguir conciliar essa dinâmica de fé que a gente fala tanto, eu creio em Jesus Cristo, eu creio nessa esperança, eu creio na vida nova, com os fatos concretos da vida. Quando a gente leva uma rasteira, quando a doença se abate na nossa casa, quando a gente olha para uma realidade de país e a gente não vê muita luz, muita direção, quando você pensa na criação dos filhos, você diz o que vai ser dessa criança no futuro, eu acho que juntar essa dinâmica dessa fé tão bonita e expressiva com o cotidiano duro, ríspido que a gente tem, eu acho que é aí que a esperança, ela titubeia um pouquinho, não sei, pai. Eu acho que é um ponto de partida interessante, Simone. Eu pego esse gancho que você fala das dificuldades, dos sofrimentos, porque nos prova, né, as dificuldades e os sofrimentos. Todos nós passamos por um momento de purificação, né, de catarses, de readequação, porque temos uma ânsia muito grande de sermos felizes. E a nossa alma, ela busca, né, esse encontrar-se. Mas a partir do momento do sofrimento, isso nos desestabiliza. E é onde somos provados, acredito, na fé. Para mim, inseparável fé, e a esperança é inseparável da fé, né, que é o confiar em Deus. Então, confiar é com fé. Se eu não esperar também com fé em Deus, eu me perco em meio aos sofrimentos, porque Jesus, a minha fé deixa de ser, né, a luz que me guia, que me faz conduzir. Então, acredito que nos momentos difíceis nós não podemos perder aquele olhar de esperança em Jesus Cristo. São Paulo vai nos falar na carta aos Tessalonicenses, né, que o fundamento daquilo que cremos, esperamos, é Jesus Cristo. Então, para nós que temos essa fé revelada, que temos a identidade da nossa fé, a esperança não pode ser algo abstrato, é uma pessoa. É Jesus Cristo o fundamento do que esperamos. Então, muitas vezes também nós nos decepcionamos porque esquecemos de perguntar se é da vontade de Deus, né? Acho que a vontade divina aqui, divina vontade, ela entra muito bem nesse aspecto, né? A esperança é daquilo que eu desejo ou a esperança daquilo que eu também creio que seja melhor para mim na minha vida. Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Porque nós achamos que aquelas vontades que nós temos, aqueles planos que nós temos, por mais que isso seja um pouco batido, né, a gente acha que isso é também da vontade de Deus. Só que a gente não se esquece de perguntar isso, né, na oração que a gente tem. Porque, de fato, eu já presenciei muitas pessoas que, por exemplo, perderam tudo, né, tudo que era, para nós, essencial como matéria. E, no entanto, se mantiveram firmes, não se desesperaram, não xingaram, não brigaram com Deus. Experiência de Jó, né, padre? Então, e assim, aí quando a gente fala disso, me preocupa quando nós, às vezes, encontramos pessoas que não têm esse mesmo estímulo de fé, para a sua fé, para viver isso. Porque quando você falou, achei legal isso, né? A gente perguntou para Deus se é da vontade dele, que é aquilo que a gente está vivendo, a gente perguntou, aquele plano, olha, está na sua vontade? Porque eu sempre entendo que quando a gente tem um projeto, eu não sei vocês, a primeira coisa que eu faço é colocar isso em oração para saber assim, será que é por aí que eu tenho que ir? É claro que a resposta não vem, Deus nos personifica na minha frente e diz assim, vai por aí, pode ir, que aí... Não é isso. Mas você vai lendo a história e os acontecimentos e diz, não, é por aí que tem que ir mesmo. Então, aí você vê que a vontade de Deus se manifesta naquilo ali. E por isso que a gente consegue não perder a esperança. O negócio está difícil, às vezes está difícil. Por onde que eu vou? Não sei se acontece contigo, mas as pessoas acham que padre não tem problema, né? Acho que padre padre está numa bolha assim. O padre tem vida boa. Tem uma vida boa e você acorda, vai lá celebrar a sua missa, está de boa o dia inteiro, não tem problema nenhum, né? E tem hora que há momentos difíceis, né? Eu tenho 25 anos de padre, o Reginaldo tem 10 anos, e muita coisa a gente percebe que, de fato, o discernimento ele precisa vir. Você não sabe assim, olha, eu tenho que ter discernimento até amanhã, porque não dá para esperar. E quando você percebe, as coisas elas vão se encaixando. Mas eu acho que a partir da fé. Na vida comum nossa, assim, de famílias, esse discernimento, esse fazer a vontade de Deus requer aí uma unidade daquela família. Né? Não é só a minha vontade, ou eu não estou apresentando este projeto para que o Senhor olhe por ele. Você tem o seu, tem um do esposo, tem um filho, tem uma mãe, tem um pai. Aí você diz, agora, para que lugar eu ando por aqui? Né? Eu acho que talvez, eu penso muito nessa divina vontade, no discernimento, no concreto da vida, porque a resposta não chega pronta, né, padre? Ainda bem que não chega pronta, pois né? Ainda bem.
porque é uma construção, né? Eu acho que isso que no dia a dia das famílias também pega um pouquinho, porque parece que você tenta e você está dando muro em ponta de faca, a resposta não vem, há uma necessidade ali, seja ela do nível que for, e a pessoa diz, mas e aí, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou rezando. A irmã Luísa dizia, que chega muitas participações aqui das pessoas dizendo, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou rezando, estou participando, mas as coisas não andam, né, padre? Acho que isso a gente tem que ser educado também, né? Mas eu acho que as inquietações, elas são muito produtivas, né? Quando, por exemplo, ali no camarim, eu estou com um pigarro hoje terrível, né? Daqui a pouco eu vou tomar uma aguinha ali, mas tudo bem. Quando surgem as inquietações, eu acho que aí é hora da gente começar a pensar. Por exemplo, quando lá na maquiagem você dizia assim, tem algumas inquietações aí, acho que alguns campos novos de trabalhos podem surgir. Eu acho que a vontade de Deus se faz nessas inquietações. Por isso que, você que está em casa, se tem alguma inquietação, alguma dificuldade, você fica meio inicialmente perdido, não se preocupa não, porque a vontade de Deus vai se fazendo aí, nestas coisas, não é? E a gente vai aprendendo a conhecer essa vontade nesses discernimentos, não é? Pelo menos eu entendo assim. Sem dúvida alguma. Nós tivemos na primeira leitura do segundo domingo da Quaresma, a leitura da vocação de Abraão. O que é simbolicamente para nós a vocação de Abraão? É o despertar de Deus na consciência humana. É esse despertar. E a inquietação é um despertar de Deus para nós. Que se nós, depois de assistirmos o filme, teremos uma imagem completa dele. Começo, meio e fim. Mas no começo nós não sabemos para onde o Senhor irá nos levar. Isso é confiança inseparável na esperança. Então, Deus revelou para Abraão cada dia um roteiro, uma receita de começo, meio e fim. Não. Ele apenas disse, sai da tua terra. E ele precisou confiar. Essa esperança de que Deus seria o cumpridor daquelas promessas, que tornarei a tua descendência numerosa. Então, Deus tem para nós também as suas promessas, que começa no ato de esperar. Então, nós precisamos entender muitas vezes que Deus não pode nos dar um roteiro completo, porque não iríamos entender. Ou a gente ia se assustar tanto. Ou então se acomodar. Ia sair correndo. Eu acho que a tendência, pelo menos, não estou dizendo que o ser humano é terrível, mas assim, nós temos uma tendência a acomodar. E se a gente soubesse, olha, daqui a pouco vai terminar dessa maneira. Você disse o exemplo do filme, né? Outro dia eu vi um filme, esses dias, e que o filme me intrigou bastante e eu não consegui me arredar do sofá porque assim, o final não pode ser óbvio assim. E de fato não era óbvio, só que eu achava que era óbvio. Assim, eu fui me acomodando, então é isso mesmo. Eu vou levantar, não vou levantar, entende? Ontem eu estava falando sobre o Sim de São José, na Rádio Brasil, e eu dizia assim que nós precisamos ousar em dar sim. Dizer assim, eu não sei o que vai acontecer. Não sei. Eu acho que é o princípio de José, né? E Maria, não sei. Mas eu confio imensamente. Fiéis, então você ousa dar o sim para que de fato a vontade de Deus, né? E a divina vontade se faça. Aconteça. E nessa dinâmica da esperança, quando a gente preparava o tema, a gente falava assim de como às vezes a gente se ilude um pouco. Fica nas ilusões ao invés de fixar o olhar em Cristo. Ou se perde em superstições, em coisas passageiras, que num primeiro momento são atraentes, mas verdadeiramente elas não dão uma resposta que nos satisfaz, que nos sacia, né, padre? Como que a gente pode fazer, então, para ir discernindo, né? Para ir se desprendendo um pouco todo tipo de superstição ou de crença em coisas que elas ficam no vazio? Eu acredito que discernir a vontade de Deus, nós que temos um caminho vocacional, né, padre, não é tão simples e fácil. Né, porque Deus tem a sua maneira de comunicar e nós temos a nossa limitação de entendimento. Por isso que Deus vai devagar conosco, não tem outra forma, né? Mas acredito que o passo fundamental e sempre necessário é a oração. Sem intimidade, sem ouvir a voz do Senhor, sem meditação da sua palavra, sem nos colocarmos em oração, dificilmente vamos ouvir a voz de Deus no coração e na consciência. Então, estar em oração constante é nós ouvirmos o que Deus tem para falar, é deixar Deus falar. A gente se frustra muitas vezes porque absolutizamos os nossos ideais sem perguntar se é da vontade de Deus. Às vezes estamos tão focados naquilo que, na verdade, quando nós às vezes perguntamos para Deus, Deus, qual é a tua vontade? A gente, em verdade, não está perguntando o que é a vontade dele, porque dentro de nós já está decidido o que a gente quer fazer. Eu queria que fosse essa. Exatamente. Que fosse essa. É como ensinar ele, falar assim, é assim, ensinar né? o vigário a rezar a missa. Mas a oração, eu penso que é o ponto inicial, é o start para realmente ouvir a Deus, é se colocar em oração. Jesus, a todo momento, nos ensina o poder da oração para ouvir o que o Pai tem a lhe dizer. O próprio Cristo,
Então, como nós vamos querer discernir a vontade de Deus num mundo tão barulhento, com tanto falácia, se não virmos distinguir a voz de Deus em meio a tudo isso, né? Com tantas fake news que nós temos por aí, né, em todos os Exatamente. sentidos. E é difícil discernir. Mas eu acho que é legal a gente aprofundar isso depois, viu? Sobre essa questão, às vezes nós temos algumas coisas que nós consideramos, que muitas pessoas consideram importantes, essas superstições que você fala, não é? Eu não saio de casa sem fazer isso, sem fazer aquilo. Eu acho que a confiança precisa ser restrita, irrestrita, né? Em Deus, e saber que as coisas, elas de fato, elas não têm um domínio sobre você, a não ser que você deixe que esse domínio se faça. Isso não é? aí. Muito bem, muito obrigada, Padre, pela sua participação. Eu que agradeço pela participação. Nós é que agradecemos. Obrigado Muito mesmo. obrigada e que Muito Deus vá obrigado. conduzindo a missão. Amém. Todos Amém. nós. Você que está em casa, está com alguma dúvida, quer saber de algo, desta conversa aqui surgiu alguma questão que você apertou seu sapato aí, que você está com dificuldade, manda aqui pra gente que Padre Air vai responder tudinho para nós. Então, A vamos gente lá. já volta. Vamos lá, daqui a pouco está aí.